A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o que fazer quando a fé parece fraca e vazia. Em Marcos capítulo 9, versos 14 a 27, está escrito: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. A passagem que lemos agora nos mostra um acontecimento único em toda a palavra de Deus. E não me refiro à libertação desta criança, mas também à de um pai que estava com a sua fé fraquejando. Ele via o sofrimento de seu filho e com certeza já tinha tentado muitas coisas naqueles dias, mas sem sucesso. Jesus sabia o que havia, não apenas com o menino, mas com o coração daquele velho pai. Ele sabia que aquele pobre homem amava seu filho e que lutava para que fosse curado, mas mesmo usando de todas as suas forças e com certeza clamando a Deus por muitas vezes, ainda assim não tinha alcançado a resposta. Ele queria crer, mas não conseguiu mais. Ele disse: ajuda a minha fé, Senhor. Eu quero crer, mas eu não posso. Há momentos assim em nossas vidas em que a batalha parece estar se perdendo. O cansaço vem, as dores permanecem e a vitória parece inalcançável. Eu sei do que estou falando, pois já passei situações que muitas vezes me pareceu impossível de conseguir a vitória. E não importa quanto uma pessoa tenha de experiência com Deus, o Senhor pode permitir que você seja provado por algo que jamais passou ou imaginou, e toda a sua experiência é posta à prova de novo. Mas é desta forma que vamos amadurecendo a nossa fé. Eu desejo repartir com você 7 pequenas lições de como fortalecer sua fé. Primeiro, leia a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E não importa o que digam, leia a Bíblia. Ela é a fonte que traz Deus mais perto de nós. Deixar de ler a Bíblia e ver o que Deus fala através dela e o que ele fez através dela é colocar seu principal arsenal contra a dúvida de lado. Segundo, relembre tudo quanto Deus já fez por você. No Antigo Testamento era comum fazer memoriais de tudo quanto Deus havia feito em Israel. Essa prática precisa ser feita por cada um de nós, de registrarmos tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Nossa memória falha e muito, e esquecemos de muitas coisas. Quantas coisas Deus já fez por você? Pare para pensar e veja a fidelidade em suas promessas, a fidelidade de seu amor para contigo. Terceiro,
Ouça os testemunhos de vidas que foram mudadas pelo poder de Deus. Sim, em vez de ficar ouvindo o noticiário que traz 90% de coisas ruins, ouça testemunhos de gente abençoada. Edifique tua fé buscando coisas boas para alimentar a tua alma. Há crentes que acham que vão ter muita fé assistindo o tempo inteiro novelas, filmes, shows mundanos, entre outros, mas isso não fortalece a fé, isso diminui a fé. A árvore má não pode produzir bons frutos. Fuja deles. Fuja deles. 4. Ore e peça que o Senhor fortaleça a sua fé. A oração, mesmo a mais fraca, é mais poderosa que as palavras mais fortes ditas com firmeza. Deus se compadece de seus filhos e de todos que são necessitados. Veja o caso do homem da passagem que lemos. Jesus viu o sofrimento do menino e a dor daquele pai. Ore e peça que Deus fortaleça a tua fé. Número 5. Olhe para as obras da criação de Deus e veja a sua perfeição. Deus fez tudo com perfeição. Tire um tempo e vá para um lugar onde a natureza possa ser contemplada com sua magnitude. Olhe para os pássaros. Olhe para as árvores, para as flores, para os céus. Medite em tudo. Veja os detalhes e a obra majestosa de Deus. Medite no cuidado e amor de Deus com toda a sua criação, pois o mesmo Deus que cuida dela, cuida também de você. Ponto 6. Analise os projetos de Deus e como eles sempre se cumprem. Jó disse: bem sei que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Nada pode alterar o plano de Deus para a tua vida. Ele é Senhor, Ele tem tudo em suas mãos. Não importa o que os homens dizem, não importa o tempo passar, as épocas, o que Deus falou vai se cumprir e o que Ele disse, assim se fará. Ponto 7. Aprenda a confiar em Deus e descanse. Não deixe sua alma atribulada, descansa no Senhor. Diga como Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele cuida de nós e precisamos entender que mesmo o pior dia com Ele é melhor do que o melhor dia com o diabo. No Salmos 42:11 diz o seguinte: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ana, antes de ser a mãe do profeta Samuel, era estéril e constantemente perseguida por Penina, a outra mulher de Elcana. Ela entrou certo dia no templo para orar e abriu seu coração. Seu semblante era de dor e de desespero, mas saiu com um semblante mudado, pois Deus havia tocado na sua vida. E ela sabia que seria mãe, e foi mãe em poucos meses, e de um dos maiores profetas de Israel. Confia em Deus. Se derrame na presença do Senhor. Deixa Deus sondar teu coração. Se arrependa de seus pecados e erros e peça a Deus que a sua presença volte a ser real na tua vida. E o Senhor fortalecerá a tua fé. E você será renovado e renovada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.